A Brenda vai apresentar para vocês, pessoal. Combinei com ela um tempinho aí dela. Ela vai apresentar um pouquinho o Illustrator para vocês, que ajuda aí para criar a prancha, né? Fazer diagramação. Então, ela vai mostrar um pouquinho para vocês e aí depois a gente começa o assunto da aula. Hoje a gente vai falar sobre retoques. Ó, aula importantíssima, eu devia ter colocado isso lá no Whats. Importantíssima para tirar celulite de foto. É a aula mais. É importante a aula. É a aula que a gente vai tirar namorado da. Ex-namorado da foto da praia, como eu já falei uma vez. Então a gente vai tirar celulite, vai fazer um monte de coisa legal. Tá? Então a Brenda vai começar e depois a gente entra nesse assunto daí de retoques, tá? Que legal. Já vai separando as fotos aí com celulite. Eu não tenho nenhuma aqui, porque eu não tenho essas coisas, entendeu? Então eu vou fazer com um edifício mesmo. Mas vocês podem aplicar os conhecimentos aí. Prof, boa noite. Oi, Leila, tudo bem? Sim. Tudo jóia. Eu queria fazer uma pergunta que não tem nada a ver com a aula hoje. Eu só queria saber se no grupo de ateliê vertical a gente pode fazer um grupo de 7. 7? Pode? Pode? Ah, então tá Pode. bom. Muito obrigada. Tá, de nada. Prof, eu consegui aqui abrir ele? Tá. Tá. Oi, Carlos, tudo bem? Aproveitem já quem tá aqui, já entra no chat, já escreve presente lá no chat, gente, pra não esquecer. Sabe compartilhar a tela, Brenda? Oi, Consigo, Carlos, né? não. A Brenda vai começar a aula porque hoje eu tô de férias. Então ela que vai dar aula pra mim hoje, tá? Ela vai falar um pouco do Illustrator e depois a gente começa o assunto da aula. E aí, a Edelita, não sei se você preparou alguma coisa lá do 3D. Se você tá no computador que dá para mostrar, de repente no final da aula, acho que hoje eu acho que vai dar tempo, porque hoje o conteúdo tá, acho que tá tranquilo para dar tempo. Joia. Quer começar, Brenda? Vou colocar aqui, então, Tá. pra compartilhar. Tá aparecendo? Tá. Sim. Tá, legal. Ó, esse daqui é o Illustrator, que ele é do mesmo negócio do Photoshop, que ele é da Adobe também. E ele é usado bastante nessa questão de diagramação, de geral, assim. Porque ele é bem fácil de mexer e eu vou mostrar pra vocês, não o processo inteiro, mas mais os comandos mais básicos, assim, pra já ter uma noção e não chegar tão perdido nele, tá? Eu vou abrir um A4 só pra gente ter uma noção se abrir, porque o computador tá lento. O trabalho da Rita é uma A3, né? Eu não lembro agora. É sim, é uma 3. Tá. Então, quando vocês abrirem o documento aqui, a primeira coisa que eu costumo organizar no meu trabalho é aqui em cima esse botão de preferências, que ele vai apresentar pra gente aqui as unidades. Aí vocês colocam o que vocês se sentem mais familiarizados de trabalhar. Por exemplo, eu trabalho sempre em centímetros e aqui em pontos, porque para mim é o mais próximo. Outra coisa importante, esse quadro inteiro aqui é a nossa mesa, digamos assim. E esse branquinho aqui é a nossa tela de desenho. Então, esse cantinho aqui é a parte que abre a prancheta. E tudo que você fizer no seu trabalho, se não tiver dentro da prancheta, você não vai conseguir tirar ele depois daqui. No caso, você até consegue, mas a prancheta é para ser usada como a sua folha mesmo. Aqui em cima ela vai aparecer as medidas dela.
E aqui tem algumas pré-definições já. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar a linha 4, vou colocar a linha 3, que seria o tamanho do trabalho que a gente tem que entregar, né? Então, tudo que eu fizer, se eu quiser fazer, por exemplo, um retângulo aqui fora, e eu for depois para tirar o meu trabalho daqui, esse retângulo ele não aparece. Porém, se eu fizer outro retângulo aqui dentro, ele vai aparecer porque ele está dentro da minha prancheta. Só que essas pontinhas aqui, elas que vão acabar não aparecendo. Comando importante para facilitar a vida de todo mundo. Se você segurar o Shift, quando você aperta uma coisa, é a mesma coisa do SketchUp. Você seleciona mais de uma coisa e isso facilita bastante. E se você quer mover alguma coisa, você pode só clicar e arrastar. E se você apertar junto o Alt, ele faz uma cópia idêntica do objeto que está selecionado. Então, se você quiser selecionar várias coisas com o Shift, apertar o Alt e mover, ele vai fazer uma cópia daquilo. Às vezes, para fazer uma caixa de texto, essas coisas assim, isso é bem útil. Deixa eu ver. Isso daqui é bem importante também. Deixa eu colocar tudo aqui pro lado. Eu vou selecionar tudo de alguma forma aqui, só criando uma caixa de seleção mesmo. E aqui do lado tá aparecendo um alinhar aqui. Você pode clicar tudo para alinhar pelo centro, por exemplo, ou pela parte de baixo. Alinhar todos eles à lateral de esquerda. Ctrl Z funciona como todos os aplicativos. E aqui tem essas duas, distribuir espaçamentos, isso é muito útil, que você consegue dar um equilíbrio bem legal para a sua página e tal. Que é isso daqui, ele divide certinho os espaços entre os objetos selecionados. Isso você vai acabar usando bastante. Deixa eu ver o que mais. Uma coisa que eu principalmente uso bastante, que é as réguas do trabalho. Que você pode sempre vir aqui em janela e achar o que fica melhor para você trabalhar aqui, ou só com o Ctrl R. Preciso pôr na câmera. Que são as réguas, e você puxando elas, você tem uma régua igual a gente tem a linha infinita no AutoCAD ou os comandos de medidas lá no SketchUp. E você seleciona elas e elas vão aparecer sempre. Deixa eu ver aqui. Não é preferências. Cadê essa regra aqui? Enfim, daí você tem por exemplo, você quer mover ela, você pode. Não tô selecionando. Desbloquear aqui. Aqui em transformar, ele aparece a posição em X e a posição em Y delas. E você pode arrumar tanto por aqui, ele aceita comandos tipo mais 5. No X não vai mudar nada, né? No Y, por exemplo, se você colocar mais 5, ele aceita o seu mais 5 centímetros aqui. Então, da mesma forma da outra régua ali. O que mais que é importante saber? O zoom no Illustrator é com o Alt selecionado e o scroll do mouse, que ele consegue o zoom. Aqui o alinhar eu já falei. A paleta de cores, ele aparece aqui, algumas amostras ou algo assim. E você pode usar, por exemplo, de uma foto que já exista, e você selecionar nessa pastinha aqui, ele te dá uma paleta nova, igual a gente estava fazendo Deixa eu ver se eu tenho algo pronto aqui. Pode ser essa daqui, só pra gente mostrar essa questão. Peraí, antes de falar isso sobre a paleta, é legal falar essa questão aqui de traçado da imagem, que ele vai pixelar toda a sua foto, aquilo que a professora falou na última aula, esse Illustrator, ele vetoriza toda a sua imagem, só que aqui, por exemplo, tem milhões de pixels de degradê para cima e degradê para baixo, então ele não fica bom, mas se você quiser, por exemplo, para tirar uma paleta de cores daqui, ele fica super legal, mas não serve tanto para vetorização. Enfim, toda imagem que vocês colocarem no trabalho, tanto seja arrastando ou aqui arquivo e abrir,
tem que incorporar. Aqui em cima tem esse botãozinho, porque ele salva a imagem dentro do arquivo. Se você não faz isso e você acaba apagando a imagem do seu computador, por exemplo, ele vai apagar do arquivo também. Então é sempre bom incorporar ela e ela fica aqui para sempre. Daí você pode salvar e tirar teu arquivo do computador e fazer o que você quiser com ele que ela vai. Tanto que se você salvar em PDF, vai sem a imagem. Da paleta de cores que eu tava falando. Ai, agora tem um negócio aqui em cima que eu não sei como tirar. Deixa eu ver. Eu vou selecionar a imagem. O que você quer fazer, Eu vou Brenda? querer- Não entendi. Eu só precisava tirar essa barra de cima, mas eu consigo fazer de alguma outra forma aqui. As réguas? Por exemplo. Aham. Vai no exibir ali. Cadê? Não, é que aparece uma compartilhar tela, os participantes, etc, etc. em cima Teus dos outros. controles estão em cima, isso, né? Mas não tem problema. Ó, aqui eu criei nessa pastinha aqui, criei um grupo de cores. A arte selecionada, dá um ok, ele vai criar. Ele deveria criar, no caso. Uma amostra que eu acho que não criou porque ela tá em foto. Mas se fosse um vetor. Eu não queria pegar da internet, porque senão vai travar um pouco. Deixa eu fazer assim. Por exemplo, aqui. Por exemplo. Ai, desgraça. Aqui, incorporado. Tá bem embaixo. Não consigo ver. Tem como tirar essa barra aqui de cima? Tirei. Ó, aqui, esse botão de traçado da imagem, quando eles são linhas assim, você aperta. Você pode escolher quantas cores você quer que ele agrupe. Mas em geral, você apertando o traçado da imagem, ele já. Por exemplo, 3 cores. Eu quero que ele selecione de 3 cores, então ele vai aproximar ali no código dele. Aí você dá um expandir, percebe que ele fez vários elementos aqui. Então, cada um cria um elemento. Você tem a questão de agrupar e de desagrupar tudo igual tem no SketchUp. E, por exemplo, pronto, apaguei o fundo do Google ali. Aí agora sim ele consegue fazer a amostra. É bom que você vai conseguir atribuir uma paleta de cores no seu trabalho daí, por exemplo. E dele criou aqui a pastinha com as cores selecionadas. O que mais? Paleta de cores, as cores estão todas aqui. E tudo e qualquer coisa que você fizer, ele vai estar aparecendo aqui igual no Photoshop. E você pode selecionar e arrumar a cor do jeito que você prefira. Aqui também, o que mais? Que é importante, as imagens eu já falei. Põe uma caixa de texto, Brenda, para eles verem ali como é que gerencia a caixa de texto e como redimensiona a caixa de texto e como redimensiona a imagem. Acho que essas coisas são legais. Aqui, deixa eu fazer de novo. Aqui tem a ferramenta de texto e você cria uma caixa de texto e ele vai vir com um array bem pequenininho aqui e em cima ele vai te dar a opção da fonte, que você no seu computador sempre tem, mas nada impede você de baixar isso da internet também. Aqui é regular, se ela tá mais fina, mais grossa, e aqui o tamanho dela, que já são meio pré-definido. Porém, aqui do lado, em caractere, você muda tudo isso de uma forma um pouco mais, como é que eu vou falar? Um pouco mais técnica. Você pode mudar o tamanho do caractere, o espaçamento entre as linhas, tá vendo? Esse espaçamento entre as letras na horizontal, isso tudo você vai dimensionando o seu texto e ele acaba ficando, para ele ocupar melhor o espaço, né? E em parágrafo tem os alinhamentos do texto, que sempre ajuda bastante também no final das contas. Para você redimensionar qualquer coisa dentro de qualquer programa, sempre com Shift, que para ele não perder, a professora já tinha comentado isso com a gente, para ele não perder as dimensões dele de largura, senão ele vai acabar fazendo uma coisa toda esticada, tudo estranha. Deixa eu ver, o texto tá aqui. Para fechar, para você salvar um arquivo daqui para ele vir
correto, por exemplo. Eu vou colocar essa pontinha aqui só para vocês verem o que acontece. Aqui em... Deixa eu arrastar tudo essas coisas do Zoom. Arquivo. Se você vir em exportar e exportar como, ele vai te dar as opções aqui. Então, por exemplo, para você salvar em JPEG, para você salvar isso em PNG, que ele dá um formato maior, ou até se você quiser fazer seu projeto de CAD aqui e exportar depois. Brincadeira. Mas preferencialmente para você salvar isso em JPEG, você escolhe lá o nome, sei lá, prancheta, blá 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 blá. Aí você clica aqui em usar pranchetas. Se você criar mais de uma prancheta, ele vai aparecer vários números aqui, por exemplo, do 1 ao 100. E você escolhe o intervalo que você quer, ou todos. Coloca aqui o número da prancheta e exporta, ele vai salvar o arquivo ali. Aí aqui é basicamente, se você for usar na web, usa o RGB. Deixa a qualidade sempre alta, porque todo mundo gosta de qualidade. E aqui, deixa eu ver se eu consigo rápido achar a pasta da patch. Aí fica aquela coisa que eu falei da caixa da prancheta. Porque ela vem... nunca mais abriu. Enfim, aqui dá pra ver do lado. Tudo que tava dentro da prancheta, ele veio. Tava só o cantinho da minha imagem e ele veio dentro, que tava dentro da prancheta. O resto que tava fora não veio e ficou lá no arquivo. Para caso eu quisesse usar de novo alguma dessas imagens aqui, ele tá aqui ainda. Aí você salva e pode usar o seu arquivo de N formas aí. É basicamente isso. Explicando bem rápido e por cima é isso. Muito bom, Brenda. Só lembrando também que o Illustrator você pode salvar em PDF, né? Você pode gerar PDF a partir das suas pranchas. E outra coisa que eu acho que é legal mostrar, só para acabar aí, pra gente fechar, quando você clica ali na caixa de texto, como ela aumentou a fonte, ficou uma parte do texto que ficou fora da caixa de texto. E quando você clica nela, vejam que aparece um botãozinho vermelho ali do canto. Esse daqui. Que você pode, isso daí quer dizer que tem texto a mais, que se você clicar naquele botãozinho, você pode criar acho que é 2 cliques, se não me engano. 1 ou 2. É que eu não uso isso. Aqui. Isso. Aí você desmembra, né, essa caixa de texto e aí ele põe o texto que estava oculto numa outra caixa de texto e você pode pôr isso numa outra folha. E se você reescreve alguma frase, tira alguma frase, ele já reordena o texto como uma continuação do primeiro texto. Então, isso para montar prancha em que você tem vários textos, vários parágrafos que um continua no outro, é bem útil, né? Você usar. Ou seja, essa segunda caixa de texto, o conteúdo dela está vinculada com a primeira. Então, isso é uma coisa bacana de você trabalhar. E lembrar que você pode salvar no formato nativo do Illustrator, que é o .ai, e você pode salvar como PDF. O PDF para o Illustrator também é um formato natural, né? Você pode salvar, abrir e usar também como PDF. Isso. No Ctrl Shift S, ele dá um Adobe PDF aqui que você vai salvar. E daí ele salva ali, deixa eu ver. A questão da caixa de texto também, se você aumentar a caixa de texto, ele não perde daí o texto. Por esse texto aqui é um texto infinito, então, né? Mas se você aumentar da forma como você quiser, ele vai redistribuir o texto ali dentro. Muito bom. Acho que é isso. Acho que é isso, né? E Brenda, em relação a esses retângulos que você fez, como que você pode usar isso? Que eu não entendi muito bem. Porque, tipo, a folha que aparece na folha é naquele retângulo principal. Mas os outros você vai usar pra quê? Assim, eu só coloquei os retângulos aqui para mostrar a questão de alinhamento, que você pode alinhar, por exemplo, imagina que várias fotos aqui, e eu quero deixar elas alinhadas perfeitamente. Eu posso alinhar elas, por exemplo, pelo centro delas aqui, e daí depois distribuir elas de uma forma que fique melhor. Entendi. Entende? Mas se elas ficarem fora da folha, elas não vão aparecer. Se eu quisesse que elas aparecessem, aí, por exemplo, eu teria que colocá-las de alguma forma ali dentro, diminuir o tamanho.
e colocar elas dentro do meu documento para elas aparecerem na impressão, né? Legal. Ok, então, obrigado. Daí, nada, a professora tá mostrando no Photoshop, a gente edita a imagem no Photoshop, joga pra cá e só alinha tudo bonitinho para ter uma harmonia ali e tá pronto ali o trabalho da Rita. O legal é que no Illustrator você vê a folha, né? E você vai redimensionando, você tá sempre tendo noção da folha como um todo, né? Isso é diferente um pouco. No Photoshop a gente tá trabalhando cada imagem. E daí o Illustrator é para você justamente juntar tudo, colocar texto, fazer essa mistureba aí para gerar prancha. É isso. Beleza, muito bom, Brenda. De bola. Muito obrigada aí. Também, aí se alguém da turma for mexer nisso e quiser alguma dúvida, eu tô praticamente 24 horas ligada. Legal, show de bola.